Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 16. Juízes 16. Deus, Ele faz essas coisas, gente. É Ele quem muda os corações. Quem sabe você passa tempo sofrendo, tentando mudar alguém. A única pessoa que você pode mudar é você. Mais ninguém. Agora, as orações, elas fazem efeito. Elas fazem a diferença. Tem alguém conosco hoje aqui nessa manhã linda que não é evangélico ainda? Pastor, eu não sou crente não, mas estou aqui visitando vocês hoje. Levanta a mão assim para eu conhecer você. Tem alguém aqui? Não? Então estão todos em família? Tá bom, então vamos lá, a conversa é diferente agora. Você encontrou aí? Juízes capítulo 16. Você sabia que todo ser humano, todos nós, Deus tem propósitos para a nossa vida. Quando alguém criou essa caneta aqui, Deus criou ela com um propósito. Eu gosto dela que ela é 0.5. Tem uma 0.4. Deus criou com um propósito. Aliás, quem criou, criou com um propósito. Tudo que é criado na Terra é criado com um propósito, já percebeu? Nunca um criador ou inventor vai fazer algo e vai dizer assim, para que isso serve mesmo, hein? Tudo, gente, tudo que foi criado com um propósito. Essa cadeira aí foi criada com um propósito, para a gente sentar. Esse microfone foi criado com um propósito, para amplificar a nossa voz. Enfim, não há nada nesse mundo que o ser humano crie que não tenha uma finalidade, que não tenha um propósito. Aí você acha que justamente Deus vai criar o ser humano para nada? Toda a criação de Deus tem um propósito. E nós fomos criados com propósitos claros e específicos dados por Deus. Amém? Algumas pessoas, elas nascem, crescem, e depois já de adultas, elas descobrem, elas se encaixam, elas se encontram na vida, e elas descobrem o propósito de Deus para a vida delas. Ela diz, espera aí, eu nasci para isso aqui. Eu nasci para esse propósito, eu nasci para fazer isso. Qual foi a idade que você descobriu o que Deus queria para a sua vida? Já pensou nisso? Alguns eram adolescentes e já sabiam, não, eu nasci para esse negócio aqui. Outros já depois de grande, outros até agora não descobriram. Porque a maior frustração da vida é a gente chegar aos 95 anos, sentar na cadeira de balanço, ficar lá balançando a cadeira para frente e para trás, e ficar pensando, eu poderia ter feito isso, ter feito aquilo, ter feito não sei o que lá. Ou seja, quando uma pessoa ela chega ao fim da vida, sem encontrar o propósito dela, ela tem uma vida frustrada. Ela chega ao fim dos dias com a convicção de que está faltando alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Se você não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, você vai viver uma vida triste, frustrada, e vai chegar ao fim dos seus dias com aquela ideia de, não, faltou, eu não fiz, eu não cumpri, eu não cumpri aquilo que era para ter feito, e aí vem um arrependimento, e você termina os seus dias triste e frustrado. Agora, tem algumas pessoas que são tão especiais para Deus, que Deus não mostrou para elas o propósito quando elas eram adolescentes, não quando elas já eram adultas, e nem mostrou para elas quando elas eram idosas. Deus mostrou para essas pessoas o propósito que Ele queria para elas, muito claro, antes mesmo delas nascer. Não é interessante isso? Eu quero compartilhar com vocês aqui hoje uma história de um homem, que Deus escolheu ele, muito antes dele nascer, mas Ele não só escolheu, porque Deus escolhe a cada um que vai nascer. Deus deixou muito claro o que Deus queria para a vida dele, Antoniel. Deus deu assim tudo direitinho, ó, tá aqui, o pacote é esse. Esse menino vai ser desse jeito, eu quero ele dessa forma. De todos os juízes de Israel, esse foi o único que Deus já sentenciou ele antes do nascimento. E acredite, foi o único que deu errado. Veja só, a mãe era estéril. Ele já tinha uma certa idade avançada, e certo dia, Deus vai até a casa deles e fala assim, ô querido, olha, a sua esposa vai ficar grávida, ela vai dar à luz a um menino, e esse menino vai ser muito especial, cuide direitinho dele. Deus deu o nome a ele, Deus deu as características dele, Deus deu algumas ordens para ele. Deus falou assim, ó, esse menino vai libertar o seu povo,
Esse menino vai nascer para governar. Imagine Deus chegando para você falando assim, ó, você vai ter um filho, e o seu filho vai ser o próximo governador do estado de Pernambuco. Olha, Maria, né, Cássio? Ah, Senhor, é mesmo? Então, quando o menino nasceu, né, você ia cuidar dele com muito carinho, ia preparar o menino para governar. Quando os pais de Sansão receberam a ordem de Deus de que aquele menino seria especial, imagina, a gestação foi muito apreciada, porque era o único filho. E quando ele nasceu, eu imagino, os pais pegaram ele e falaram assim, esse menino nasceu para governar, esse menino vai ser uma bênção. Aí Deus falou o seguinte, olha, ele vai nascer para governar, porque ele vai libertar o povo, ele vai ser um herói. Segundo, ele vai ter uma força assim, sobrenatural, não vai ter um homem forte como esse menino. E outra, agora eu quero algumas coisas dele que ele vai ter que fazer. Porque, gente, por mais que Deus faça, Deus sempre cobra da gente a contrapartida, já percebeu isso? Ele fala assim, olha Rosa, eu vou fazer isso assim com você, mas a Bíblia sempre tem um mais, né? Aí Maxwell, Deus falou assim, ó, mas tem 3 coisas que esse menino não pode nunca fazer. E se ele fizer, ele vai quebrar a aliança que eu tenho com ele. Primeiro, ele não pode passar navalha no corpo. Ou seja, ele é nazireu. Então, deixa a barba crescer, deixa o cabelo crescer, não passa navalha no corpo. Segundo, ele não pode tocar em defunto. Ele não, de forma nenhuma. O que tiver morto, ele não pode tocar. E terceiro, ele não pode tomar cachaça, não pode tomar bebida forte, não pode se embriagar. Se esse menino não passar navalha no corpo, não se embriagar e não tocar em defunto, não tocar em nada morto, ele vai ser uma bênção. E eu vou usar ele grandemente para fazer uma obra muito bonita. É difícil demais isso? Para pensar, seria algo assim muito difícil você viver longe do álcool? Alguns nem ligam, né? Alguns ainda ficam meio tentados assim. Ai, meu Deus. Mas alguns não ligam para isso. Ficar sem cortar o cabelo é impossível? Para homem até é esquisito, né? Para mulher seria mais fácil. Para homem não é muito comum. Mas na cultura daquela época, não cortar o cabelo é a coisa mais lógica do mundo. Praticamente todos os judeus tinham barba grande, tinham cabelo grande. Então não era nada incomum. E não tocar em defunto, seria uma maravilha, não? Glória a Deus, eu não vou tocar em defunto, não. Amém, aleluia, coisa boa. Só foram essas 3 coisas que Deus pediu para Sansão. Acredite, ele cresceu e ele começou a descobrir que ele tinha uma força muito grande. E dessa força que ele tinha, ele começou a fazer algo que a gente se assusta. Às vezes, quando você é muito bom em um negócio, você tende a imaginar que você nunca vai ser derrotado com aquilo. Um aluno, quando ele é muito bom em matemática, por exemplo, ele corre o risco de achar que não precisa estudar para a prova, porque ele já é muito bom. Aí daqui a pouco ele vai, toma um prejuízo, tira uma nota baixa, dá o maior vexame, aí ele descobre, eita, eu sou bom, mas não sou tão bom assim. Gente, nós temos que ter muito cuidado com o orgulho e com a autoconfiança. É por isso que a Bíblia fala que Deus depositou o tesouro dele em vasos de barro, para que a glória seja dele e não nossa. Já percebeu que Deus não escolhe os melhores, Deus escolhe pessoas diferenciadas? Veja, a Bíblia fala que ele escolheu os loucos para confundir os sábios. Ele escolheu os que não são para confundir os que são. Deus tem um jeito dele de trabalhar, por quê? Porque veja só, se Deus escolhe os melhores eles já se acham melhores. Bom, se os 12 apóstolos fossem os homens mais estudiosos, mais inteligentes e mais conhecedores das escrituras daquele tempo, eles confiariam na própria força que eles tinham. Aí Deus escolhe semi-analfabetos, pessoas ignorantes, gente bruta, e vai moldando eles. Para quê? Para que a glória não fosse do homem, fosse de Deus. Então não se assuste se Deus chama você para algumas coisas assim que você vai dizer assim, Deus, isso é grande demais para mim. Ótimo, é porque Deus escolhe coisas pequenas para confundir as grandes. Ele escolhe os que não são para confundir aqueles que são. Até aqui vocês entenderam? Amém? Se você olhar a relação de todos os juízes daqui, do livro de Israel, juízes, como assim? Como é que é?
Você lembra que Moisés libertou o povo? Quem foi que comandou o povo quando Moisés morreu? Quem foi? Quem lembra? E aí, classe, me ajuda? Josué, isso, ó, salvou a turma, aleluia. Josué. Moisés morreu, Josué assumiu o comando, não foi? Mas depois que Josué morreu, quem foi que assumiu? Quem lembra? O povo ficou desgovernado. Basicamente desgovernado. Não, essa você errou. Porque, vê só, no capítulo 24 de Josué, ele já está no finalzinho da vida, ele fala assim, ó, o povo está meio atarentado já, meio desviado, tomaram posse da terra, mas se esqueceram de Deus. Enquanto o povo estava no deserto, lutando com gigantes e sofrendo, o povo estava crente demais. Quando o povo tomou posse da terra, se acomodaram tudinho e começaram a perturbar Josué e a se desviar do Senhor. Porque, gente, o que mais afasta pessoas do Senhor não é tribulação, é bênção. Quanto mais tribulação, mais as pessoas correm para a igreja, busca a Deus, se ajoelha, chora, clama ao Senhor, jejua, faz um monte de coisa. Mas basta chegar muitas vezes a bênção que a pessoa se acomoda e fala assim, tá bonzinho demais aqui, para que eu preciso estar indo para a igreja? Para que jejuar? Para que ler a Bíblia? Para que orar? Tá tudo tão bonzinho. Já percebeu isso? O que mais destrói os cristãos não são as perseguições, gente, por incrível que pareça, são as bênçãos. Elas podem destruir as pessoas. É por isso que o salmista fala muito, dê graça ao Senhor, glorifique a Deus, agradeça a Deus, está tudo bem, agradeça a Deus, né? Seja grata ao Senhor por todas as bênçãos. Quando Josué morre, um dos parentes dele assume, né, o primeiro juiz. Só que acontece, Deus começou a levantar consequentemente juízes. Quem eram os juízes? Eram homens que governavam a nação. Até ali, o povo vivia um sistema de governo nunca antes visto no mundo. Chama-se teocracia. O que é isso? Era Deus governava a nação. Gente, olha que interessante. Nós temos uma democracia, né? Nós hoje vivemos uma democracia aqui no Brasil. Eu não sei porque democracia começa com demo, né? Mas democracia, né? Mas o governo emana do povo, o povo elege seus governantes. Estamos numa democracia. Alguns países do mundo, né, são governados por reis ou por imperadores. Eles vivem um sistema diferente. Só que a nação de Israel era o único povo da terra que não eram reis que governavam. Era Deus quem governava através desses juízes. Vê que interessante. Deus, ele levantava homens e até mulheres na terra para liderar a nação. Só que aconteceu. Há um versículo que se repete muito no livro de Juízes, que é aquele que fala assim, e o povo se afastou do Senhor. Toda vez que um juiz morria, o povo desviava. Era incrível isso. Toda vez que um juiz morria aqui, o povo se desviava do Senhor. Aí Deus fazia o quê? O que ele sempre faz para aprumar a gente. Enviava a tribulação. Sempre Deus levantava um inimigo para pressionar o povo. Aí quando o povo se arrependia, reconhecia o erro, Deus levantava um outro juiz. E foram muitos juízes. Agora escute, todos eles que Deus levantou, você vai perceber que eles eram pessoas frágeis, pessoas que tinham um histórico de vida complicada, gente que se você dissesse assim, ó, você vai governar, ela dizia assim, eu? Tem alguns famosos, tem um tal de um Jefté, já leu sobre ele? Jefté era filho de uma prostituta, foi morar com o pai, os irmãos expulsaram ele de casa, ele foi viver com uma gangue, e Deus quando chama Jefté, ele está morando com uma gangue, ele está participando de uma gangue lá na terra de Israel, e Deus vai falar assim, Jefté, eu quero você, eu vou usar você, você vai governar. E Deus resgata ele, aí ele fala assim, eu? Mas logo eu? Logo você mesmo. E Deus usa Jefté de uma forma muito poderosa. Lá na frente, Deus levanta um homem chamado Gideão. Lembra dele? Ele é famoso, né? Tem até uma música para ele. Vai, Gideão! Né? Gideão, a tribo dele era a menor de Israel. A família dele era a mais pobre da tribo e ele era o caçula da casa. Dá para ser menor do que isso? E quando Deus chama ele, ele fala assim, eu? Aí ele começa a relembrar, né? A minha tribo é a menor de Israel, a minha família é a menor da tribo e eu sou o menor da minha casa. Aí Deus fala, pronto, tem todos os requisitos para eu usar, então vamos lá, você vai libertar o povo. E Deus saiu levantando esses homens, mas Sansão não, gente, Sansão foi diferente. Ele foi o único que já nasceu pronto, já nasceu preparado, ele tinha uma força sobrenatural. E o que aconteceu? De tão forte que ele era, ele começou a exagerar.
E acho que é a Joyce Meyer que diz que o exagero é o parque de diversões do diabo. E sabe o que aconteceu com Sansão? Ele começou a brincar com a própria força que ele tinha. Do nada, ele foi lá na cidade dos inimigos, arrancou os portões da cidade no braço e carregou e colocou em cima de uma montanha. Esse era o Sansão. Ele era indestrutível, Antoniel. Imagina que força esse homem tinha. Estava tudo tranquilo, gente. Ninguém estava aperreando ninguém. Sansão falou, sabe uma coisa? Eu vou aprontar algumas. Sabe aquele menino treloso? Sansão pegou algumas raposas, fez uma fogueira e amarrou na cauda de cada raposa uma brasa. E soltou as raposas na plantação dos filisteus. Queimou tudo, incendiou a plantação dos filisteus. Ele não tinha o que fazer, então ele ficava provocando os inimigos, provocando. E toda vez que os inimigos vinham contra ele, ele vencia, porque ele era muito forte, porque Deus estava com ele. Quem entendeu até aí diz amém. Cuidado, você pode ser forte demais, mas você não é tudo. Cuidado, Deus capacitou você, você é bom, mas você não é o melhor. Você é bom, mas sempre tem alguém melhor do que você. Você é inteligente, mas sempre tem gente mais inteligente do que você. Você é forte, mas sempre tem gente mais forte do que você. Mas Sansão achou que ele era forte demais, ele era poderoso demais, ele era indestrutível. E ele provocou os filisteus, Um dia ele arrumou uma briga que apareceu 1000 filisteus para lutar contra ele. Aí Sansão começou a pisar fora da faixa. Primeiro ele começou a se exaltar porque ele era muito forte. Depois ele comete o primeiro erro que ele poderia cometer. Quando 1000 filisteus vêm contra ele pega, arma uma emboscada e ele está no campo ali, sozinho, e eles cercam Sansão e ele fala assim, eu vou destruir todo mundo aqui. Aí ele olha assim para o canto e ele viu um jumento morto. Mas sobrou só os ossos, já tinha passado daquele estado de decomposição, e estava só os ossos do jumento. Então ele pega a queixada de um jumento, faz uma arma daquela queixada e mata os 1000 filisteus. Ele venceu aquela batalha, mas quebrou a aliança com Deus. Tocou em algo morto. Lembra da aliança com Deus? Sansão venceu e voltou para casa feliz, vencia a batalha, só que no céu a aliança estava quebrada. Às vezes a pessoa faz uma besteira e não acontece nada, não cai um raio na cabeça, o carro não vira, né, não adoece. Mas a impressão que dá é que está tudo tranquilo, mas não está não. O céu está vendo isso, Deus está vendo, e o diabo também. Vai passando mais um tempo e Sansão continua achando, eu quebrei aqui, eu quebrei o primeiro elo da aliança e não aconteceu nada comigo. Eu continuo com a mesma força, continuo do mesmo jeito, nada aconteceu. Aí Sansão começa agora a andar em terras que não era para ele andar. Ele começou a visitar a terra dos filisteus. Começou a ir para... Não só visitou a terra dos filisteus, mas ele começou a frequentar ambientes que não era para ele frequentar. E olha que perigo. Ele começou a frequentar ambientes onde tinha muita bebida. E sabe qual foi o resultado dele? Daqui a pouco estava Sansão embriagado. Opa! Segundo elo da aliança quebrada. E mais uma vez não acontece nada demais. O céu não se manifesta, Deus não reclama, não cai um raio na cabeça dele, mas a aliança está quebrada. Mas como não aconteceu nada, Sansão achou que estava tudo bem. Beleza, vamos tomar aqui as minhas cachaças aqui e vamos seguir, vou continuar aqui porque eu continuo forte, Deus continua comigo, aleluia, né? O que é que tem? Beleza. De repente, Sansão começa andando pela terra dos filisteus. Ele se apaixona por uma mulher. E ela não era peça boa. Ela foi ajeitada, ela foi contratada pelos filisteus para conquistar Sansão. E ele ficou doidão por ela, Antoniel. Ele falou, esta é a mulher. Ele fez o que todo jovem solteiro deveria fazer. Se apaixonou e foi consultar os pais. Falou, papai, mamãe, eu quero me casar. Lembra daquela música? E o pai falou, meu filho, diga com quem? Ele falou, eu quero me casar. Eu quero me casar com a Dalila. Aí o pai falou, com a Dalila você não casa bem. Aí ele, por quê, papai? Ela não é do nosso povo. Você é hebreu, meu filho.
Não se misture com aquela gentalha. Ela não serve para você, ela não é mulher para você. Né? Você sabe que hebreu casa com hebreu, ovelha casa com ovelha, ovelha não casa com gato, que está errado. Esses cruzamentos nunca funcionam. Aí sabe o que é interessante isso? Você pode ler a história de Sansão aqui, ele fala assim, mas é ela que eu quero. Mas os pais disseram, mas ela não é do nosso povo, ela não é da nossa gente, ela adora outros deuses, ela é idólatra, você adora só o único Deus. Ele falou assim, mas é ela que eu quero. Você conhece gente teimosa assim? Não vai, não vai, não vai. Aí você vai. Não toma banho de chuva, não toma banho de chuva. Aí você vai para a chuva, daqui a pouco está gripado, aí entra, aí a mãe, tá vendo, não avisei. Aí começa aquela zoada do seu vídeo todinho, né, não? A teimosia leva a gente a ter muitos prejuízos. Você sabe o resto da história, não sabe? Sansão estava tão cego e tão apaixonado por Dalila, que ele dorme no colo dela. Ela engana ele a primeira vez. Fala, Sansão, meu amor, me conta o seu segredo, por que você é tão forte? Aí ele começa a mentir para ela, ele fala assim, olha, é porque se me amarrar com as cordas novas, eu não me solto. Eu perco minhas forças. Aí ele cochilou, ele dormiu. E olha que interessante, ela amarrou ele todinho de cordas. E ela fala, Sansão, lá vem os filisteus. E lá vem os filisteus. Aí ele se levanta, Antônio, ele quebra aquelas cordas. A Bíblia fala que parecia linhas, assim. Ele quebrou com tanta facilidade. E lutou e destruiu os filisteus. Gente, qualquer pessoa com 2 neurônios a mais, ou com pelo menos no mínimo 2 neurônios, dizia, rapaz, essa mulher não tem futuro, não. Mas ele estava tão apaixonado, mas tão apaixonado, que ele falou assim, ele nem ligou. Daí a pouco, mais uma vez, ela faz uma proposta, ele entra. Na terceira vez ela fala assim, ela usa o quê? Aquilo que muita gente sabe usar bem, né? A chantagem. Ela fala assim, eu sei, bem que eu desconfiava que você não me ama. Você mente para mim, Sansão. Ô, Sansão, como você é ruim. Deixa de ser, você já 3 vezes você me enganou. Você não me conta seu segredo. Ele ficou tão tristinho, Sansão. Ele falou assim, a bichinha tá carente. Aí ele falou assim, é que eu nunca cortei o cabelo. Ela falou, é sério? Eu nunca cortei o cabelo. Ele falou, tu dorme aqui, filho? Fez um cafuné em Sansão tão bom, que ele dormiu no colo dela. Vê que situação. Sabe o resto da história, não sabe? Ele dormiu tão profundo. Eu acho que qualquer pessoa aqui, a maioria aqui da gente, acordaria com alguém cortando o cabelo. Na verdade, não era o cabelo de Sansão, ele tinha tranças, né? Ele tinha 7 tranças. E cortar cabelo até que não seria tão difícil, mas cortar as tranças eu acho que ficaria um pouco mais complicado. Mas ela saiu cortando todas as tranças dele, ele estava tão profundo o sono dele que ele não acordou. Tem pessoas que são assim, elas estão dormindo e não percebem que o diabo está trabalhando, tá? Elas estão tão descansadas, tão relaxadas, que elas não percebem que o diabo está destruindo a vida delas. De repente, ele agora está sem cabelos, e ela mais uma vez fala, Sansão, já vem os inimigos, que eles estavam todos já armados ali, escondidinhos. E Sansão fala assim, de novo eu vou me levantar e eu vou destruí-los. Mas a Bíblia tem um versículo que é o mais triste da história de Sansão, que diz assim, e o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. O terceiro elo da promessa, da aliança foi quebrada. E Sansão perdeu o que ele tinha de mais precioso. Irmãos, o segredo de Sansão não era o cabelo, era o Espírito de Deus que estava sobre ele. Veja só, há pessoas que pensam que o segredo da gente é porque estuda demais, é porque é muito inteligente, é porque é aquilo outro, é porque é filho de rico. Não, o segredo seu é porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. O Espírito Santo está sobre você. No dia que o Espírito Santo saiu de Sansão, Sansão perdeu. Bom, eu introduzi tudo isso para chegar no texto que eu quero ler para você. Juízes capítulo 16, versículo 21. Olha o que acontece aqui agora. Juízes 16, 21. Então os filisteus pegaram ele. Vai comigo aí, vai tremendo aí. Arrancaram os olhos. Fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze. E girava ele um moinho no cárcere. Versículo 22, vamos lá. E o cabelo da sua cabeça começou.
a crescer quando foi raspado. Volta para o 21 então. Imagine a cena agora. Sansão, ele é capturado pelos filisteus. Primeira coisa que eles fazem, arrancam os olhos dele, sem anestesia, viu? Ele teve os olhos arrancados, levaram ele para Gaza, humilharam Sansão, prenderam, amarraram ele com duas correntes e colocaram ele para girar o moinho. Quem já viu um moinho aqui? Sabe como é que é um moinho? Não é aquele moinho de ralar milho que a gente ralava quando era criança, não. É aqueles moinhos gigantes, bem maiores. Geralmente são os animais que giram aquele moinho. Sansão agora está cego, humilhado, envergonhado, preso e fazendo o trabalho de animais. Você entendeu até aqui essa história? Ouça bem, o que é que eu aprendo com Sansão? Agora sobrou para mim 15 minutos, eu quero que você entenda aqui. Primeiro que Sansão governou durante 20 anos. O governo de Sansão sobre Israel durou 20 anos, não foram 20 dias. Em 20 anos, ele fez muita coisa boa, ele protegeu Israel, ele foi uma bênção, mas ele cometeu também erros absurdos que vocês acabaram de ver aqui com a gente. A primeira missão, ou a primeira coisa que o inimigo faz quando ele ataca Sansão, qual é o que é? Olha o verso 21 aí, ó. Ele arranca os olhos. Repita comigo, diga, arranca os olhos. Por que ele arranca os olhos, minha gente? Porque é essencial a visão. Dominar uma pessoa que enxerga é uma coisa, dominar um cego é outra coisa, não é? Qual é mais fácil? Né? É claro, dominar uma pessoa sem visão. E o que a gente aprende aqui? A primeira missão do diabo aqui é tirar a visão da gente. Se ele tirar a sua visão, você vai ficar desnorteado, desorientado. Uma coisa é uma pessoa que não tem a visão desde nascença, então ele já tem os sentidos ali, ele consegue se localizar numa casa. Outra coisa é você ver, dar os olhos assim do nada, assim de repente, você vai ficar totalmente desorientado. O que é que o diabo faz? Ele faz de tudo. A primeira missão dele é arrancar, tirar a sua visão. Porque ele sabe que se ele tirar a sua visão, se você ficar assim, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, você já está totalmente perdido. E Deus, Ele nos ensina, irmão, nessa manhã, precisamos estar com a nossa visão firme no Senhor. É isso que a Bíblia fala, os olhos firmes no Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aonde que estão os seus olhos? Aonde que você está firmado? Irmão, se você começou 2021 e não sabe para onde você vai esse ano, não sabe qual é o teu propósito de vida, que curso você vai fazer, se vai para a faculdade, se não vai, se vai estudar, se não vai, se vai começar o próprio negócio, se não vai, o que é que você quer? Qual a tua visão? Aonde você vai chegar? O diabo tem prazer de tirar a sua visão, porque ele sabe que sem visão você fica barateando pela vida. Você não chega a lugar nenhum, vive andando em círculo, porque não tem alvo, não tem propósito. Mas em 2021, eu creio, esse ano, Deus vai te ajudar a alcançar todos os alvos que você estabeleceu para a glória dEle. Mas você tem alvos? Irmão, liga o ar-condicionado aí, em nome de Jesus, aleluia, pode ligar. Você tem alvos para 2021? Bom, o casal aqui queria casar no início de 2021, né? Já começou casando em 2021. Aleluia. Qual o seu alvo? Qual a sua visão? O que é que Deus tem para a sua vida? O inimigo sempre vai trabalhar para tirar a visão que Deus colocou no teu coração. Esse menino tinha um propósito: governar e liderar o povo. Mas o diabo fez, bom, quero ver ele fazer isso cego. Arrancou os olhos de Sansão. Gente, o inimigo não tem pena não, viu? Imagine você, olhos arrancados assim, a ponto cru. Vai lá e arranca. Foi assim que eles fizeram. A gente pensa que... Agora vê só, vê que interessante. 10 minutos... Quanto tempo leva para cortar 7 tranças de cabelo? Alguns minutinhos, né? 20 minutos antes, Sansão estava feliz, descansando no colo da sua amada, tranquilo e sossegado. 20 minutos depois, Antoniel, ele está cego, com os olhos arrancados, gritando dores terríveis nas mãos do inimigo. O inimigo chegou para Sansão de forma carinhosa, bonitinha, deita aqui meu bebê, fazendo carinho em Sansão. Em pouco tempo a destruição veio sobre a sua vida. Não se assuste.
Porque a Bíblia fala que o diabo se transforma até em anjo de luz para enganar, se possível, até os eleitos. O inimigo não brinca com a gente. Ele não brinca com você. Ele sabe o potencial que você tem. Ele sabe que você é uma bênção. Então vigia a promessa de Deus sobre a sua vida. E não queira alianças com o mal. Porque senão em pouco tempo, é questão de minutos, ele pode tirar você do céu e te colocar no inferno de uma forma muito rápida. Amém, gente? Cuidado, a visão, o diabo está de olho na sua visão. É por isso que acho que Abacuque capítulo 2, creio que é isso. É a primeira propaganda que tem lá sobre outdoor. O profeta fala assim, Deus fala assim para o profeta, escreve a visão bem legível, escreve de forma bem grande, para ler até quem passa correndo. Ou seja, o que eu tenho para esse povo, deixa muito claro, para eles não esquecerem, para eles não perderem a visão daquilo que eu tenho para eles. Tem pessoas que são tão bacanas que elas escrevem os seus projetos de vida para o ano que está começando, ou para aquele mês, ou para aquela semana. Você sabe onde é que você quer estar daqui a 12 meses, em dezembro desse ano? Ou não, o que Deus quiser para mim está bom, né? Vamos nessa aí mesmo, vamos lá, andando em círculos. Coloca propósito, irmão, no teu coração. Acho tão interessante quando o irmão liga para mim e fala assim, pastor, eu estou com esse plano aqui, e aí, vamos orar aqui? Bora, uau, que bom, e às vezes são coisas tão grandes, né? Até assustadoras, mas se Deus colocou um sonho no seu coração, é porque Ele sabe que você tem condição de cumprir. Deus não é irresponsável, Deus não vai fazer você sonhar com um negócio que você não pode alcançar. Se Deus te fez sonhar com algo, pode não ser para agora, tem sonhos e visões que são para mais adiante, mas eles se constroem. Sonhos, irmãos, não vem pronto, ele se constrói. É dia após dia, é uma casa, é tijolo por tijolo, não é? Ou se preferirem, tijolinho por tijolinho. Quem riu, eu entendi, viu? Vai orar, crente. Segundo, o versículo 21 diz que ele desceu a Gaza, diga assim, desceu. Já percebeu que longe de Deus, ninguém sobe, só desce? Jonas desceu para Tarso, desceu para o porão do navio, desceu para o fundo do mar, desceu para o ventre do peixe. Ninguém longe do propósito de Deus sobe. Só desce. Então se você está descendo muito, se liga aí, pode ser que você esteja longe do propósito de Deus. Sansão quebrou a aliança com Deus, resultado, ladeira abaixo. Nunca vi alguém quebrar a aliança com Deus e dizer assim, cresci, subi, fui abençoado. Não, gente, é só prejuízos. E se você está descendo ladeira abaixo, para de descer, meu irmão. A primeira coisa a fazer quando a gente chega no fundo do poço é parar de cavar o poço. Mas tem gente que chega no fundo do poço e continua cavando. Ele acha que consegue descer ainda mais. Não, é melhor você olhar para o alto, olhar para Deus. Aqui diz que Sansão desceu, levaram ele para Gaza. Sabe por que levaram ele para Gaza? Porque o diabo, ele sempre vai te levar para baixo. Mas o nosso Deus quer te levar para cima. O negócio de Deus com a gente é sempre para cima, é sempre crescendo, é sempre avançando, porque se Ele te abençoa aqui na terra, é o nome dEle que é glorificado. E quando acabar a nossa caminhada aqui na terra, Ele vai te levar para o céu, que é mais alto ainda, porque é lá que você vai morar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas longe do Senhor, é só descendo, descendo, descendo. Tanta gente, irmão, está bem na vida, quebra aliança com Deus, toma prejuízo, perde, começa a cair na vida. Quem aqui já teve a infeliz experiência de se afastar do Evangelho sabe como é doloroso. O prejuízo que se toma longe do Senhor. Você está bem, está feliz, serve ao Senhor, adora a Deus, amém, tal. Daqui a pouco vem uma proposta, vem uma investida do diabo, aí você se afasta do Senhor, quebra a aliança que você fez no altar com Deus. Resultado, começa a descer. Ainda bem que se você está aqui ou está aí acompanhando, é porque você se arrependeu e voltou rápido para Jesus, amém? 2, né? Quem está longe do Senhor, só desce. Terceiro, o versículo diz que eles desceram para Gaza e eles amarraram com 2 cadeias de bronze. Eles amarraram Sansão. Amarraram. A vida amarrada, aquela vida que não avança. Aquela vida, sabe, que é difícil. Eu estou lendo a biografia do Reinhard Bonnke e ele narra passo a passo, é uma autobiografia, né? Detalhes da infância dele e tudo mais. Um alemão que nasceu em plena Segunda Guerra Mundial,
fugiu da guerra para não morrer, uma situação terrível, um grande homem de Deus. E ele conta quando criança, ele chegou a um circo na região que ele morava, e a mãe dele era muito crente, e não deixava ele ver o circo, que só tinha coisas, tudo diabo ali, né, aquelas coisas ruins e tal, que não agrada a Deus. Mas ele fugiu de casa para ver o circo. Ninguém nunca fugiu de casa, né, para ver as coisas, né? Ele fugiu de casa para ver o circo. E ele disse que ele ficou observando, ele gostava muito dos animais, e ele disse que viu um elefante. O circo ia chegando na cidade num trailer gigante, né, aqueles trailer, e o elefante, Antônio, ia puxando o trailer, aquele trailer muito pesado, e o elefante ia puxando o trailer. Ele falou: nossa, que força que esse elefante tem. E depois que o trailer chegou no local lá, que seria instalado o circo, o adestrador tirou o trailer do elefante e acorrentou o elefante em uma árvore bem pequenininha, uma árvore frágil, fraca, mas passou uma corrente nos pés dele e amarrou na árvore. E mesmo criança, ele tinha em torno de 10 anos nessa época, ele pensou: mas peraí, como é que um elefante que puxou um trailer desse tamanho se submete a ser amarrado a uma árvore tão pequenininha que até eu acho que conseguiria arrancar essa árvore? E aí ele teve condição de conversar com o adestrador, que foi muito simpático, e falou assim: ô moço, como é que pode? Ele é tão forte e consegue ficar amarrado aí a essa árvore, aí ele não arranca a árvore e sai correndo. Aí o adestrador falou o seguinte: ô menino, é porque, ó, desde criança, desde pequenininho, quando ele era só um bebezinho elefante, a gente já faz isso com ele, a gente amarra ele a uma árvore, e ele tenta soltar, ele não consegue, porque ele ainda é um bebezinho, a árvore mais forte que ele. Então ele vai crescendo e entendendo o seguinte: eu não consigo, se prender minhas pernas, eu não consigo sair daqui. Já ouviram falar na tal da memória de elefante? O elefante tem uma memória muito boa. Então, mesmo já adulto agora, ele continua com a memória muito potente. Então, ele lembra quando era pequenininho, ele não conseguia se soltar daquilo ali. Então, depois de grande, ele nem tenta se soltar daquelas correntes ou daquela árvore. Por quê? Porque ele já está preso. Ele cresceu entendendo: eu não consigo me soltar disso aqui. Veja só, o diabo faz isso com a gente muitas vezes. Ele prende, amarra nossas pernas, porque ele não quer que você avance. Só que Deus tem muito mais para você. E às vezes o que é que prende a gente, pastor? É o medo. Quanta coisa a gente deixou de viver com Deus porque a gente tem medo. O medo. É medo de dar errado, medo de não funcionar, medo de tomar prejuízo. Às vezes não é o medo, é a timidez. Muita coisa você deixa de viver com Deus, por quê? Porque é tímido demais. Pastor, timidez não me deixa crescer. Mas em nome de Jesus, Deus vai desatar os seus pés aqui nessa manhã. Você é muito mais forte que o medo que você sente. Você é muito mais forte que a timidez que você tem. Você é muito mais forte que a vergonha que você tem. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. O Espírito Santo está sobre você. Então você pode arrebentar essas correntes para a glória de Deus. Sansão foi preso. Depois ele foi humilhado. Colocaram ele para fazer serviço de que um animal fazia, moer o moinho. E ele ficava girando, girando, girando. Imagine você passar a vida inteira, ele cego, e agora com o aparelho dos animais, agora sobre ele, e ele girando aquele moinho, girando o dia inteiro, o tempo inteiro, e as pessoas zombando dele, zombando dele. Irmãos, a Bíblia não fala quanto tempo foi, mas não foram poucos dias. Meu cabelo leva uma semana para crescer. O de Sansão, não sei se era tão potente como o meu, mas o cabelo leva tempo para crescer. Enquanto Sansão estava cego, humilhado, envergonhado, rodando, girando naquele lugar, aconteceu algo que os filisteus não perceberam. Vai para o 22 aqui. Eu estou encerrando agora, tá, irmão? Dá mais 5 minutos aí. Repita comigo, leia comigo isso aqui, por favor. Diga: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Escute. Os filisteus não perceberam, mas o cabelo do menino voltou a crescer novamente. Era ele sendo humilhado, maltratado, destruído, envergonhado, mas o cabelo estava crescendo novamente. Não sei se você já pegou isso aqui.
Quero que você entenda, por favor, em nome de Jesus. Quem sabe você está naquela situação, você não sabe, assim, meu Deus, o que é que Deus tem para a minha vida? O que é que Deus tem para mim? Qual é o meu propósito? Qual o meu objetivo? Escute, eu não sei o que o diabo fez com você, mas eu sei que Deus tem uma nova chance para a sua vida. Sabe, o cabelo de Sansão voltou a crescer e ele volta a estabelecer o seu cabelo grande, ele está lá girando, girando. Irmãos, cada manhã é um recomeço. Eu acho lindo isso em Deus. Toda manhã o sol nasce ali, se põe aqui. Todos os dias o mundo tem um novo recomeço. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E eu vim aqui nessa manhã para dizer a você o seguinte: Deus tem um novo recomeço para você. Deus tem uma nova chance para a sua vida. O cabelo dele voltou a crescer. Escute, estou encerrando aqui agora. Leia em casa o restante do capítulo 16 de Juízes. Quando o cabelo dele cresce, o pessoal prepara uma festa, o dia da humilhação. Eles reúnem todos os filisteus dentro de um templo e se preparam para zombar, para escarnecer, porque eles venceram parcialmente o povo de Israel. Só que eles não contavam com uma coisa: o cabelo de Sansão estava crescendo de novo. E aí eles se preparam, e no meio da festa, alguém tem uma ideia brilhante. Eles falam o seguinte: traz Sansão aqui, traz Sansão. Vai para o versículo 26 para mim aí, meninos, versículo 25, aliás, diz assim, ó: como o coração cheio de alegria, gritaram: tragam Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Eles escarneceram de Sansão, eles humilharam Sansão, eles, aqui, ó, se alegraram, tudo cheio de cachaça, tudo bêbado, dizendo assim: tragam eles, nós vamos zombar dele, vamos rir da cara dele, nós humilhamos ele. Irmãos, os filisteus fizeram quase tudo direitinho, só não fizeram o principal: eles não mataram Sansão, porque o inimigo era um potencial muito grande. Imagina, se os filisteus fossem inteligentes, tinham matado ele, não era? Mas não, deixaram ele vivo. E deixaram ele vivo só humilhando ele. Mas o Deus de Sansão era muito grande. Eles humilharam, zombaram. Aí no dia da humilhação, da vergonha, da zombaria, Sansão lembrou de algo que talvez ele tinha esquecido há muito tempo. Ele lembrou de orar. Ele fez: ei, eu posso orar ainda. Estão me humilhando hoje, mas eu posso orar. Eu posso buscar a Deus. E olha, vai lá comigo agora, versículo 28. Olha o 28, Sansão fala assim, olha que coisa linda. Eles amarraram Sansão nas colunas daquele templo, e Sansão lembra: ei, eu posso orar ainda. Ei, irmão, ainda tem um recurso para você, você pode orar ainda. Ainda tem uma chance para você. Olha a oração de Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembre de mim e fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu vigue os filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão estava humilhado, envergonhado, servindo de chacota, mas ele falou assim: ei, eu posso orar ainda. Você pode orar. O inimigo tirou os olhos de Sansão, mas não arrancou a língua dele. Ele podia orar ainda. Arrancaram os olhos dele, mas não arrancaram a cabeça. Ele estava pronto para orar ainda. A oração faz milagres, igreja, escute. A oração faz milagres. O dia da vergonha de Sansão terminou com uma oração. Olha o 29, olha o que Deus fez. 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e arribou-se sobre elas com as suas mãos direita numa e esquerda em outra. E olha o que foi, versículo 30, vai lá. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais mortos que Sansão matou na sua morte do que durante toda a sua vida. Ouça, você fala assim: mas espera aí, Sansão se suicidou. É verdade, mas ele se suicidou com um propósito. Ele matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Quero que você fique em pé comigo nessa manhã, por favor, em nome de Jesus. Quem pode, claro. Quem está com criança fica sentado mesmo. Escute aqui. Sansão tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Mas não acabou errado. Ele orou ao Senhor no final. Vamos voltar aqui, Léo? Algo novo? Deus, sempre tem um recomeço para a gente, irmãos.
Eu não sei como você chegou aqui hoje, como você chegou do outro lado aí, se você está igual Sansão, humilhado, envergonhado, derrotado. Você fez besteira, você errou, você quebrou a aliança com Deus. Sansão estava num estágio terrível. Mas ele lembrou do seguinte: eu posso orar a Deus ainda. Os filisteus arrancaram os olhos dele, mas não arrancaram a língua dele. E ele orou ao Senhor. Escuta, eu não sei o que o diabo tirou de você, mas ele não arrancou os seus joelhos, ele não arrancou a sua boca, ele não arrancou a sua língua nem a sua cabeça. Se você orar ao Senhor hoje, naquele dia, não sei se foi noite, madrugada, eu sei que diante de toda aquela multidão, a NVI diz que tinha em torno de 23 mil filisteus naquele lugar. Mãozinha na coluna, o Espírito de Deus voltou para Sansão. E ele arrebentou aquelas colunas, o teto caiu, todos foram destruídos. E Sansão cumpriu o propósito dele para a vida, que Deus tinha para a vida dele. Podia ser mais fácil? Podia. Sansão errou muito, errou. Mas se arrependeu ainda enquanto é tempo. Eu quero dizer para você o seguinte nessa manhã, eu quero orar por você. Dá tempo ainda. Você pode ainda orar ao Senhor. Dá tempo de você voltar para o propósito de Deus. O seu cabelo está crescendo de novo. Era o moinho girando e o cabelo crescendo. É o mundo girando e Deus trabalhando na sua vida. Incrível, os filisteus não perceberam que o cabelo de Sansão estava crescendo. Mas Sansão viu, meu cabelo está crescendo de novo. Isso me ensina muito, igreja. O diabo não está vendo. Pode não estar percebendo, mas Deus está trabalhando na sua vida. Está movendo as coisas de lugar, tem coisa que está crescendo, coisa que está perdidas, que estão sendo achadas. O seu cabelo vai voltar a crescer. Calma, deixa o mundo girar. Vai, aceita a humilhação calado mesmo. Aceita essa situação que você está vivendo. Aguenta firme mais um tempo. Só não se afasta do Senhor. Fica firme aí, porque enquanto o moinho está girando, enquanto os dias vão passando, Deus está trabalhando na sua vida. Seu cabelo está crescendo novamente e a sua oração será ouvida em breve. A força vai voltar para você. O estrago vai ser grande no inferno. O diabo que vai ser derrotado, é ele quem vai ser humilhado, porque o Deus de Sansão permanece o mesmo Deus até hoje. Amém? Vamos declarar que nós vamos viver algo novo de Deus. Vamos viver um recomeço de Deus. Vamos lá? Vamos louvar o Senhor.